Olá, bom dia na paz do Senhor. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 1, o versículo 14 e o 15. O tema central da pregação de Jesus, espalhada pelos 4 evangelhos, é o reino de Deus. A missão dele era anunciar a vinda do reino, que não é um lugar, apesar de que um dia se manifestará em um lugar geográfico, e sim um período. Há confusão em relação a esse termo, mas eu quero aqui esclarecer que não se trata imediatamente de um espaço geográfico, mas sim de um período. Para esclarecer, vamos nos lembrar do rei Davi, que reinou sobre Israel durante um período, tendo sido sucedido pelo seu filho Salomão, que governou a mesma região, mas que estabeleceu outro reinado. 2 períodos diferentes no mesmo espaço geográfico. O reino dos céus se estabelecerá plenamente no tempo em que Deus reinar sobre todas as coisas. Porém, nem tudo está submisso ao Senhor, não é verdade? Satanás é chamado de príncipe deste mundo. A terra ainda está debaixo de forte opressão. Os homens se matam, oprimem e destroem. Há doenças, epidemias e pragas. Isso não é o reino de Deus em ação cobrindo toda a terra. Mas mesmo assim o reino de Deus já chegou, pois o rei pisou em seu território e deixou súditos para espalhar o seu governo através da mensagem de Cristo e do seu estilo de vida. A mensagem é para se arrepender e crer no Evangelho, mudar o modo de pensar como se não houvesse um Deus bondoso que convida o homem e que já providenciou uma maneira deste se reconciliar com Deus. Esta mensagem é poderosa, pois convoca os homens a não mais viverem independente do Criador, que mandou um Salvador. Além do mais, ele garante que voltará para estabelecer o seu reinado pleno. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Mas sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, vence-o e tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Lucas 11, 20 e 22. A loucura deste conceito é que se trata de algo que acontecerá plenamente no futuro, mas que já está presente. É um reino que já veio, mas que também ainda virá. Nós precisamos entender o que Deus articulou. Ele fez com que o rei do reino vindouro, invadisse a era presente. A parábola do homem forte explica exatamente isso. O valente é o diabo, que guarda a era do presente. Então vem um que é mais valente do que ele, e vence-o, e amarra-o e desarma-o. E esse mais forte que o diabo é Cristo, é Jesus, aquele que nos tomou do inimigo e nos libertou. A vinda do Messias limitou os poderes de Satanás, e apenas os filhos da desobediência estão sujeitos a ele. Os irmãos de Cristo Jesus estão protegidos por Deus, e o diabo só pode tocá-los com a permissão daquele que o venceu. Aqueles que acreditam nessa mensagem começam a viver o reino de Deus desde agora e já experimentam o que será plenamente no reino vindouro. O que se viu na época de Cristo e vê-se ainda hoje são apenas relances do reino. Ao curar um cego, Jesus mostrava que no seu reino não há cegos. Ao expulsar um espírito maligno, ele confirmava que não há endemoniados em seu reino. As maravilhas de Jesus são apenas um esboço do que está por vir. Ei, resta-nos saber quando este reino virá em sua totalidade. O reino de Deus só vai se estabelecer plenamente depois do fim. Sendo assim, nossa parte é buscá-lo em primeiro lugar e propagar as boas novas de Cristo por todo o mundo, principalmente nós aqui no Brasil. Nós precisamos propagar as boas novas pelo Brasil, que é a nossa terra. E as boas novas são
O reino dos céus é chegado, e aquele que se arrepender e crer em Jesus experimentará muitos privilégios de que seu reino e o seu governo agora, lembrando que haverá perseguição, mas que cada vez que um cristão nasce, que alguém se converte, ele recebe o Espírito Santo e então nele passa a habitar o próprio Rei. Onde estiver o Rei, ali estará o seu reino. Venha o teu reino. Procure conhecer as passagens da Bíblia que falam sobre o reino de Deus. Você pode usar chaves bíblicas ou ler 4 evangelhos, destacando o que diz respeito ao reino. Busque-o em primeiro lugar, memorize e converse com pessoas ao seu redor sobre as boas novas de Cristo. Peça que o Espírito Santo o direcione para alcançar vidas e contribuir para esse reino. Ore comigo. Deus, obrigado por permitir que eu viva o seu reino, ainda que não esteja ainda em plenitude, mas obrigado. Obrigado por enviar Jesus para me libertar dos pecados e me garantir o acesso a esse maravilhoso reinado, a esse maravilhoso reino, o teu reino. Capacita-me, Senhor, a anunciar o teu evangelho e em todos os locais que eu ir ou que eu vou, eu quero buscá-lo, Senhor, em primeiro lugar. Ensina-me a amar este reino e que eu seja cada dia mais e mais como o Senhor o é. Que eu seja mais parecida contigo, Jesus. Amém.